Então, olha só que interessante, o James Mangold, que vai dirigir, está produzindo na verdade, e vai dirigir um filme de Star Wars, deu uma entrevista recentemente, tipo, eu tô gravando esse vídeo no dia que saiu a entrevista, uma matéria dele, na verdade, um videozinho, e ele falou umas paradas meio polêmicas de Star Wars, assim, não polêmicas no sentido de polemizado, choque, mas ele falou um pouco mais sobre como ele quer criar essa nova história em Star Wars e como ele vê essa criação de histórias na franquia Star Wars. São temas bem interessantes, eu acho que dá pra entender o que ele quis falar na real, mas eu tô vendo um bafafá aí, tô vendo a galera não gostando muito do que James Mangold falou. Vamos dar uma olhada, vamos entender o que ele tá querendo dizer com isso, principalmente, e como eu acho que vai refletir no filme que ele tá produzindo, que é, cara, talvez, eu vou falar um pouco mais sobre isso nesse vídeo, mas talvez seja o filme mais importante de Star Wars que eles estão fazendo pra continuidade da franquia no cinema. Se liga nessa, vamos dar uma olhada. E aí, tudo bem? Meu nome é Norton, sejam muito bem-vindos ao canal Norton Domingues. Então, se você gosta de Star Wars, você está no canal certo. Já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sei que é chato ficar pedindo, mas, de novo, eu tô vendo, aconteceu muito na virada agora, 2024 para 2025. A galera comentando que perdeu a inscrição, que o meu canal não aparece mais na aba de inscrição. Então, mano, dá uma olhada aqui embaixo, na aba inscrição, né? Aqui no botão inscreva-se mesmo. Vê se você tá inscrito, tá bom? Porque o YouTube às vezes tira. Às vezes você não veio aqui há muito tempo, ou ele só bugou mesmo, e ele acaba tirando a sua inscrição. Dá uma olhada, se você não tiver inscrito, se inscreve e deixa um like nesse vídeo também, logo no comecinho pra você não esquecer. Você lembra da Celebration de 2023? A gente comentou muito aqui no canal, né? Foi quando eles anunciaram o filme da Rey. Agora você lembrou, né? Na Celebration eles anunciaram 3 filmes, né? Um filme dirigido pelo Dave Filoni, que vai ser a junção de The Mandalorian, Ahsoka, Boba Fett e Skeleton Crew, também, por que não? Desse núcleo das séries. Depois eles esticaram e criaram também o filme The Mandalorian e Grogu, mas não era o filme do Filoni, tá? Era um filme que tinha sido anunciado antes. Então eles anunciaram o filme do Filoni, o filme da Rey, protagonizado pela Rey no período da Nova Ordem Jedi, que se passa ali aproximadamente 15 anos depois do Ascensão Skywalker, e também eles anunciaram um filme dirigido pelo James Mangold, que também vai escrever o filme. James Mangold dirigiu, por exemplo, Logan. Ele é um bom diretor, na real. Bom diretor no sentido de competente. Ele manda bem até. O último Indiana Jones, a galera não assistiu, mas ele não é tão ruim assim, cara. Ele não é o melhor Indiana Jones, mas, por exemplo, ele é melhor que o 4. O que talvez não seja um grande mérito, mas ele é melhor que o 4, o que já é uma boa coisa. Mas James Mangold vai fazer um filme, já está fazendo em pré-produção, na verdade, um filme de Star Wars que se passa lá na primeira fase de Star Wars. Norton, eu não tô entendendo qual que é essa brisa. Então, atualmente Star Wars, pós-compra da Lucasfilm no caso, a Disney dividiu Star Wars em 9 fases, que são essas que eu vou deixar aí na tela. A primeira fase é lá no passado, chamada de Dawn of the Jedi, ou Alvorecer do Jedi, que também é uma fase do Legends que eles abordaram bastante em quadrinhos, principalmente, e essa fase é o Alvorecer do Jedi, é a criação da Ordem Jedi, isso no Legends, eles passaram isso pro cânone também, não as mesmas histórias, mas na verdade eles passaram o título e, bom, basicamente que vai ser a origem da Ordem Jedi, eles vão recontar isso, porque no Legends vão combinar também que os quadrinhos eram bem esquisitos, dessa fase principalmente, mas James Mangold tá fazendo esse filme. O que a gente sabe sobre ele é que ele vai se passar ali no primeiro período de Star Wars, 25 mil anos antes de Luke e Leia. 25 mil anos é justamente quando a Ordem Jedi foi criada. Nesse livro aqui, o Star Wars Timelines, eles deixam isso bem claro. 25,025 mil anos antes de Luke e Leia, antes da Batalha de Yavin, na verdade, que é o filme 4, temos a criação da Ordem Jedi. Basicamente, o filme vai se passar por aqui. E o que vale de curiosidade também é que aqui, ó, tipo, 5 anos depois que a Ordem Jedi foi criada, o Huyang lá de Ahsoka, o droid que trabalhava na Ordem Jedi, ajudava a construir sabres de luz, ele foi criado também. Ele é um droid de 25 mil anos. Tá bom, Norton, você tá falando, mas e daí? Calma, tô dando o contexto. O James Mangold vai dirigir e escrever esse filme, já está em pré-produção, certo? A origem da Ordem Jedi. Lembra que a gente viu lá nos últimos Jedi, Akitu, tal, que é aquele primeiro templo Jedi? Tem o Prime Jedi e tudo mais. Então ele vai contar essa história. Essa é a parada lá no passado. Tipo, a Ordem Jedi, a origem, basicamente. E aí, ele deu uma entrevista, é um videozinho, na verdade, que saiu pro portal. Deixa eu pegar o nome certinho aqui pra não falar besteira. O nome do portal é Movie Web. E ele fala um pouco sobre os filmes que ele dirigiu e tal, e ele fala sobre esse próximo filme de Star Wars que ele tá fazendo, e eu vou deixar o vídeo aqui embaixo na descrição, se quiser dar uma olhada, tá no Twitter deles, mas eu vou ler aqui o que ele falou porque é mais fácil. Em entrevista ao Movie Web, o James Mangold falou o seguinte sobre Star Wars Dawn of the Jedi. Para mim, um dos aspectos que mais importam é a liberdade para fazer algo novo. Bo e eu, Bo é outro roteirista, vamos falar nisso daqui a pouco, temos trabalhado em um roteiro e vamos fazer o que vai acontecer. Então eles estão escrevendo e do roteiro isso é importante. Parte da razão para o meu Star Wars ser ambientado 25 mil anos antes ou no passado
é porque é uma área que me inspirou quando criança, então ele tá falando que é algo, a origem da Ordem Jedi é algo que ele olha desde sempre, provavelmente ele leu Dawn of the Jedi também, os quadrinhos, mas também porque não estou interessado em me prender ao lore essa altura. Chegou um ponto em que não dá pra agradar ninguém, concluiu James Mangold. Vamos lá, Norton, primeiro, eu não falo essa linguagem de jovem, o que é lore, que parada é essa? Então, a lore de uma franquia, a lore de um jogo, a lore de um livro, sei lá, de um universo, é a história dela. Então, a lore de Star Wars é a história de Star Wars, o universo expandido, os filmes, essa é a lore, essa é a linha do tempo, esse é o cânone, mais fácil de dizer assim. Então, o que ele tá falando é, ele tá olhando pro passado, 25 mil anos e tal, pra fazer o filme que ele queria fazer, porque segundo ele não dá pra agradar todo mundo. O que é um conceito interessante, porque se você tá falando do Alvorecer do Jedi, tem a lore do Legends, mas que caiu já, né, quando a Disney comprou o Lucasfilm, ela pegou os materiais do Legends e tirou da linha do tempo, então você vai criar uma lore nova, mas o que ele tá querendo dizer é que ele quer criar a obra dele, o núcleo dele, sem precisar ficar dentro de regrinhas. Isso é uma coisa que muitos diretores, muitos roteiristas que trabalham em Star Wars reclamam, tá? Você pega personagens medalhões como, sei lá, o Yoda, você não pode botar um Yoda em qualquer momento. Obi-Wan também não, Anakin também não, então você tem que ficar criando personagens pra encher ali, porque os personagens principais não podem alterar a lore, e realmente a Disney faz poucas alterações, tem uma coisa ou outra, o Dave Filoni passa por cima de livros principalmente, mas do todo, assim, dos grandes personagens, a Disney não mexe muito. E é interessante esse ponto, cara, ele fala, não dá pra agradar ninguém. E vamos dar o braço a torcer, porque assim, a gente, vamos lá, se você acompanha o canal Norte Domingues, a gente fala de lore de Star Wars basicamente todo dia. E vídeo de livro, de quadrinho, de série, tem muitas regrinhas, tem muita coisa. E realmente, por exemplo, citando Tales of the Jedi, a animação que o último episódio da Ahsoka passa por cima do livro da Ahsoka. Ele reconta o livro de um jeito muito pior, inclusive. Ele pega um livro de 200 páginas, super intenso, e coloca num episódio de 5 minutos, corrido, com personagens alterados, assim. Mas é uma decisão do Filoni e tal, mas não é essa questão. Mas assim, quando isso rolou, muita gente, aqui no meu canal principalmente, ficou revoltada porque eles estão alterando a lore, porque não foi assim que a Ahsoka derrotou o Inquisidor e tal. Então é meio chato mesmo, eu entendo. Eu, tipo, se eu fosse criar uma história de Star Wars, é que eu manjo da lore, mas o James Mangold, ele não tem que manjar da lore. Se ele quiser fazer uma história sobre o Luke, aí beleza, ele tem que manjar da lore, que é o que o Filoni faz, por exemplo. Luke, Ahsoka, esses caras você precisa saber onde eles estão na linha do tempo e tal, mas jogou no passado, 25 mil anos no passado, que é um lugar, no momento em Star Wars, onde não foi explorado ainda. Tem os quadrinhos do Legends, como a gente comentou aqui, mas mesmo lá era mal explorado. É um negócio muito separado, é antes, inclusive, da Velha República, é muito antes. 25 mil anos é muito tempo, então o fato dele ter escolhido esse momento é pra justamente não precisar ficar preocupado com lore. Pô, o Yoda faria isso, o Yoda fazia aquilo, o Yoda tava vivo nesse momento, já foi criado tal coisa. Não, joga pro passado, cara, e dá pra você criar o que você quiser. Você pode fazer uma coisa catastrófica, gigantesca, porque faz 25 mil anos o bagulho já caiu no esquecimento. Não esbarra em Luke, não esbarra em Anakin, não esbarra em Leia. Esse é o ponto, eu acho. Você sai dos Skywalkers, que são a alma da franquia, claro, mas você pega essa outra alma, talvez a alma muito ligada aos Skywalkers, que são os Jedi, só que você joga pro passado e consegue criar algo novo. O símbolo, inclusive, dessa fase parece o Prime Jedi e tal, uma coisa mais luz e sombras numa pessoa só, uma coisa mais voltada para o equilíbrio, e a gente sabe que depois a Ordem Jedi foi perdendo isso. Então, a ideia de você olhar para a Ordem Jedi como algo no passado, a origem dela, e a gente vê a diferença entre a Ordem Jedi do passado e a Ordem Jedi das prequels, vai ser muito interessante. Esse Bo que ele tá falando é o Bo Wilmon, conhecido como um dos roteiristas de Andor. Lembra o arco de Narkina da prisão? É desse cara. Então, o James Mangold tá escrevendo com o cara do Andor. Na minha visão, não existe atualmente em Star Wars um jeito melhor de você jogar seguro do que você pegar um dos roteiristas principais de um dos melhores arcos de Star Wars de todos os tempos, que é o arco da prisão de Narkina. Sabe o que é o pior? Eu meio que concordo com essa parada de não dar pra agradar ninguém, mas eu não concordo com a frase em si, mas eu entendo o que ele quis dizer, tipo, eu não posso me manter, criar um novo universo dentro de Star Wars, mas um novo núcleo, preso numa lore, é muito limitante, é isso que ele tá falando. Só que o termo, é isso que a galera pegou, né, não dá pra agradar ninguém, a galera tá dando uma chiadinha. Ficou meio que essa peste de que, tipo, a Disney vai alterar tudo, vai mudar tudo, e eles não fizeram, pelo menos não até agora, né? Não fizeram isso, e acredito que o Dave Filoni, como chefe de criação, é o cara que cria as histórias, que supervisiona as histórias, ele não vai deixar isso acontecer, porque senão ele vai jogar fora esse símbolo que ele virou de aprendiz do George Lucas, assim. E aí volta pro começo do vídeo, que eu falei que esse filme é um dos que, sei lá, são mais importantes, porque justamente a Kathleen Kennedy, que é presidente da Lucasfilm, ela já falou que esse filme da origem da Ordem Jedi vai casar, vai ter uma certa ligação com o filme da Rey, que é na fase mais pra frente, que é a nova Ordem Jedi. Tem um intervalo de 25 mil anos, mas o que ela deu a entender
é que a Rey vai tentar recriar a Ordem Jedi, meio que se baseando na Ordem Jedi lá na origem. Não na Ordem Jedi das prequels, não na Ordem Jedi da Velha República, mas tipo, a Ordem Jedi quando ela foi criada. Porque a Ordem Jedi ela passou por várias reformas, inclusive. Ela vai olhar lá pro Prime Jedi, que era onde o Luke tava em Ahch-To, e vai criar a Ordem Jedi dela olhando pra isso. Então você entende como esse filme, ele é a base pra você criar uma nova franquia dentro de Star Wars, novos personagens, com mais Jedi e tal, uma nova, tipo, numeração, assim mesmo, uma nova trilogia, sei lá, alguma coisa assim, mas não é só para a continuidade desses filmes, que eles estão ali no todo de Star Wars, mas é claro que eles querem trabalhar essa fase em cima desses filmes. Mas esse filme é meio que o alicerce pro filme da Rey centrado na Rey na Nova Ordem Jedi, porque se os filmes estão ligados, um filme vai meio que depender do outro. Então se o filme de James Mangold for bom, o da Rey provavelmente vai seguir aquela linha, porque ela vai pegar pelo menos a mesma ideia da Ordem Jedi e tal, da origem da Ordem Jedi. Então, acabar que um filme vai depender do outro, isso é muito interessante, mas também coloca uma carga muito grande no filme, é isso que eu tô querendo dizer. Lembrando que o filme de James Mangold ainda está em pré-produção, como ele mesmo falou aqui no comentário dele. Ele e o Beau Williams estão escrevendo ainda, então tá bem no início de pré-produção. E vale lembrar que Star Wars volta aos cinemas em 2026, dia 22 de maio de 2026, com o filme The Mandalorian e Grogu. E também temos o filme da Rey em pré-produção, e esses são os filmes que a gente sabe que estão de fato em pré-produção. O resto tem anúncio e tal, tem um monte de coisa que a gente já comentou aqui no canal, mas os que estão em produção são esses. Agora eu quero saber de vocês, comenta aí embaixo, o que vocês acharam dessa argumentação dele, assim, de... Cara, ele querer se desprender da lore. Eu senti muito que ele tá querendo se desprender de Skywalker, assim. Porque ele tá falando, tipo, não dá pra agradar todo mundo e tal, mas eu senti uma vibe meio, eu quero trabalhar com o Jedi, mas eu não quero mais falar de Luke e Anakin, porque é muito difícil. Tem que botar o Vader em tudo? Não, então vamos pro passado. Eu senti uma vibe meio assim. O que vocês acham? Comenta aí embaixo. Lembrando mais uma vez pra você deixar o like no vídeo antes de sair, tá bom? Deixa um like, se inscreve no canal. E também lembrando que quem compra pelo meu link da Amazon, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tem um link geralzão pra Amazon lá, vou deixar escrito meu link. Se você entrar pelo meu link e comprar o que você quiser comprar na Amazon, você me ajuda a manter o canal funcionando, vai uma pequena porcentagem pra mim que me ajuda a pagar as contas. Quem compra pelo meu link, quem se torna membro, é quem mantém meu canal funcionando financeiramente falando, porque, mano, tem que bancar as coisas do canal, é complicado. Mas, Norton, tô sem dinheiro, não consigo ajudar, acabamos de... Esse vídeo aqui tá saindo no começo de janeiro, mano, primeira semana de janeiro eu tô zerado. Então deixa um like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, já me ajuda bastante. E me segue no Instagram, tá? Vou deixar aqui na tela. Muito obrigado, te vejo aqui no próximo vídeo, não perde, tá rolando análise de Skeleton Crew aqui no canal ainda, tá assistindo na semana de lançamento, né? Tá rolando e tem live também na quinta. É nóis, valeu, falou, tchau, até o próximo vídeo.